Salve, salve, caros e caras. Estamos aqui em mais um Pod Memo. Eu, Tolão, meu mano Melk. Já já a gente tem uma entrevistada maravilhosa, multiartista, mas a gente já conta pra vocês. Dá um tempinho, bebe sua água, pega sua pipoquinha e a gente já volta. É nóis. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo. O que tá na voz, o sistema tá tremendo. Pode mesmo. Voltamos, família, e hoje com uma convidada muito especial. A gente tá aqui com a Thay. A Thay que é multiartista, atriz, cantora, desenhista, entre tantas coisas, e ela vai contar pra gente. Pega a lista aí. É muita seja coisa. bem-vinda, minha cara. Ai, Moreira. A gente fica feliz e honrado, né, irmão? Com certeza. Conversamos bastante a respeito de conseguir trazer você aqui. Massa. Obrigado aí por conseguir uma agenda, porque além de multi-conhecedor em vários aspectos, a agenda também é cheia, viu, irmão? Várias isso. coisas. Tá, e quando a gente começa a falar de Thay Moreira, pra gente poder apresentar você, eu acho que nada melhor que a narrativa vinda de você mesmo para falar um pouquinho de quem é a Thay. Depois eu vou, né? A gente vai falar o que a gente acredita, o que a gente vê, o que a gente sente. Mas faz um resumo prévio aí, pessoal. Thay Moreira. Quem é Thay Moreira? Olha, difícil, né? Você fica se olhando no espelho, quem sou eu? Essa é uma coisa que a gente faz diariamente, pode ter certeza. Sim, mas acho que o meu lado artístico, ele sempre foi muito aflorado, assim. A minha raiz nasceu do teatro, né? Eu vim do teatro, comecei com 14 anos, ali teatro de escola, né? Gostava muito de ser diferente ali, porque o pessoal do teatro usava uma camiseta O pessoal do diferente. teatro sempre é diferente. Aí eu né, falei, irmão? não, eu quero andar com uma camiseta diferente, na escola, né? Ali no Hélio Delcicha. Então, comecei ali com a Beth Pin, né? Daí as aulinhas na escola, a gente se apresentava, fazia festivais. Então, o meu lado artístico ele despertou a partir daí. Aí, eu mudei de escola, aí o teatro ainda me puxando, né? Pensando como que eu vou profissionalizar isso. Daí veio o Senac, lá foram na escola e tal. E aí falaram sobre ter um curso de artes dramáticas. Ia ter uma bolsa ainda que ia ganhar uma porcentagem lá do... Fazer o que gosta e ainda ter um incentivo. Exato. E aí, ali adolescente, né, com 17 anos, fui lá fazer o curso de teatro com uma galera que já era muito das artes, muito, sabe? Porque era um curso técnico, então tinha várias idades. Sim. E tinha um pessoal que já estava muito envolvido artisticamente. E eu ali, né, tipo, teatro na escola. Mas que foi muito bom, assim, me deu uma puta experiência com a galera que já era ali do meio. Então, começou ali. E aí, a partir disso, assim, foi aumentando as possibilidades, pensando, né, o que eu posso fazer além do teatro. Porque é isso, né? A gente vê que é muito difícil ser artista no Brasil, né? Em Sorocaba. E aí você pensa, eu preciso, né, dar um jeito de fazer dinheiro com isso. Mas Sobreviver, literalmente. sobreviver. Viver, né? A ideia era viver disso. Viver né? disso. Daí surgiu os eventos. Aí surgiu os eventos de clown, eventos de circo. E aí fui fluindo um pouco nisso. Mas ainda assim é muito difícil pagar contas. E aí conforme você vai ficando mais velho, né? Os boletos, as coisas vão aumentando. Que é diferente de quando você é adolescente ali e tal, né? Mora Meio com os pais. desprendido ainda de algumas coisas. Sim. E aí eu comecei a pensar o que eu faço além disso, né? Ainda nessa vertente da arte. Tentei sair da arte, mas me puxou de volta, né? Foi ali um tempo fazer análise ambiental. Eu falei, eu vou nisso aqui. Aí chegou na parte de lei. Falei, acho que Não é isso que eu quero. não vai dar. Eu vou ter que, sabe? Aí voltei novamente para o teatro, para as artes. E aí eu fiz um curso de rádio, radialista, setor locução. Porque é algo que eu gosto também. Isso pra mim é novidade, eu não sabia. Fiz no Senac ali também. Minha formação vem do Senac, assim, várias coisas que eu fui fazendo no Senac, sendo bolsista, que é ótimo, né? Você se inscreve ali, ganha bolsa e tal, vai, ok. Então, fiz esse curso de rádio e aí eu pensei, cara, e se rádio TV, sabe? Faculdade de rádio TV. Porque
ainda tá no meio artístico, Sim, eu ainda sim. consigo produzir coisas. Está nos bastidores, mas está lá. Exato, né? e também nessa ideia de me produzir quanto artista, sabe? Me produzir as coisas que eu queria apresentar, as peças, enfim. Porque o teatro também é muito carente disso, né? De alguém, de pessoas que façam as coisas, que façam as mídias, que façam... Porque, enfim, são muitos artistas, né? E a gente sabe... Mas hoje tá mais fácil, hoje com o celular, as coisinhas assim, a gente Existem produz ferramentas muitas que coisas. minimizam isso, mas se a gente pensar de sim. uma forma, né, mais ampla, essa questão dos bastidores, essa questão da mídia, a gente fala assim, o artista ele tem muita informação, muita criatividade, mas quando fala em questões mais técnicas, às vezes fica meio pendente. E você total. rompe com isso, você potencializa essas questões técnicas para fortalecer o seu lado artístico, né? É, mais ou menos, a gente tenta, tô sempre tentando. Tem a peça que você faz, que é A Minha Mãe é uma Peça? É, a Mãe do Brasil, A Mãe gente do Brasil, deu uma né? mudada. Que é a referência. E você faz a maioria das coisas de social media, né? Faço de algumas coisas. figurino, essas coisas também você... Sim, sim. Mas isso também é em comunicação com a direção, né? Pra não passar, né? Porque às vezes eu me passo também. Porque você me dá... Tem que dar uma seguradinha de vez em quando. Senão eu passo. Se você me dá liberdade, quando vê, entendeu? Eu tô fazendo tudo, tô até dirigindo. Não é esse lugar, né? Também. Mas sempre em comunicação, assim. Então, o Herrera, que é o diretor, me deu muita liberdade, né? Porque é uma construção coletiva. Então, assim, eu falei, amigo, eu posso pensar no cenário, posso pensar em algumas coisas. Falei, não, vai indo. E se a gente fizer tal coisa? Se a gente começar a produzir vídeos? Porque a gente precisa chamar, né? O marketing digital, ele é muito importante. A gente tem que, sim, né? Fazer o marketing boca a boca ali, chamar as pessoas, chamar a nossa rede, mas a gente também tem que estar na internet, né? Tá nos lugares. E aí, eu sempre penso, se eu sei fazer, se eu posso fazer... Porque tem muita gente que pensa assim, eu tô nessa função aqui, então eu vou fazer só isso, né? Porque você sabe que você precisa ganhar para fazer as outras coisas. Sim. Todo mundo entende isso. Mas eu penso como uma oportunidade da gente crescer junto, né? Tipo, daí eu fico, eu sei fazer, né? Eu tenho câmera, eu tenho meus equipamentos, né? Que eu comprei, parcelei em várias vezes que são meus. Poderia não usar ali naquele momento. Mas eu penso, por que não, cara? A gente não tem. Entendeu? Essa Então, parada é muito louca porque vem um negócio chamado amor pela arte. sim. Né? Amor pela cultura e tal. Sim. E por mais. O Bruno é um exemplo disso. O Bruno, durante anos, muita gente não sabe disso, né? Mas vários eventos que foram feitos, né, pela Secretaria de Cultura durante um período, que a gente não tinha condições de fazer, estava sem nada, foi com equipamentos que o Bruno investiu, comprou, né? E tinha também o Lucílio também, que a mesma questão. Eram deles, para questões pessoais, mas que durante muito... Eu não estou falando de um mês, não, viu? E era pela questão de fazer acontecer. E não tinha necessidade nenhuma, nunca ganharam nada a respeito disso e tal, mas era para não deixar de fazer, porque eles sabiam da importância das ações, principalmente as ações periféricas. Era muito nessa questão. E a minha parte também. A minha função, a maioria das pessoas nem sabia o que eu fazia na Secretaria de Cultura, porque eu potencializava tudo que era possível que tivesse ao meu alcance. Sim. Entendeu? E já fui chamado até de idiota por causa disso. Você não pode fazer isso, não é sua parte e tal. Mas como a gente vai deixar as pessoas na mão? A gente sabe o quanto é difícil. Total. E aí a gente sabe, se a gente conseguir ajudar, a gente está fortalecendo o cenário cultural da cidade. E muita coisa foi feita assim, né, mano? Na base do amor, carinho, da birra, né? Para poder fazer. E é isso mais ou menos que você faz também. Você acredita naquilo, você quer fortalecer. É literalmente quando a gente fala assim, mano, eu vesti a camisa do time, tô junto e vou fazer o melhor possível. Se eu tiver que defender, eu defendo. Se tiver que armar, eu armo. Se eu tiver que atacar, eu ataco. Esse é o processo, né? Sim. Mas é raro. E outra questão, às vezes dói. Ô, louco. Ô, louco. Às vezes você vê que você tá fazendo de tudo ali e carregando muita gente nas costas. Você pensa, eu não consigo, não tenho força pra tudo isso, né? Aí você volta atrás e fala, não dá pé aqui, né? Ou quando você tá fazendo por amor e se torna sua obrigação. Sim, tá também, entra nisso. Eu nisso. queria ajudar agora a pessoa. Mas você tem que fazer, né? Tô dando uma força, né? Lugares uma das perigosos, coisas, assim. É lindo e maravilhoso, mas tem seus filmes de bastidores, né? Sim, total. E esse processo... Agora eu vou tomar a liberdade de... Ó, irmão, você me dá um puxão de orelha também, porque eu tô ansioso, eu queria falar muito com ela aqui, então eu tô com muita coisa na cabeça para perguntar. Porque assim, a Thay tem uma família maravilhosa, irmão. Maravilhosa. Tô mentindo, Thay?
Não, tá não. Mãe, pai, e eu sou fã, né, do trabalho da Thay e do trabalho da irmã dela. Né, já falei isso várias vezes, nunca deixei de fazer. E tive a honra e a oportunidade de trabalhar com elas em algumas ações onde ambas somaram de uma forma fantástica, né? Então, tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande, né, por vocês. Mas eu sempre achei que você tinha começado pela música. Não. E não era. Foi o teatro, foi a primeira vertente. Sim. E Na aí? verdade, a música nunca... Não era Era Isso é só muito algo da que hora, apareceu, mano. tipo, Porque Como é que foi? a sua irmã, perdão, até para dar sequência, porque a sua irmã, ela explode num talento musical gigantesco, Sim. né? Eu acho que a irmã dela toca, eu acho que, mano, tô falando sério, uns 18 ou 20 instrumentos musicais. Sim, Eu muito. toco caixinha de fósforo, tio, tá ligado? Então, assim, eu acho lindo. E ela, tudo, mano, tudo. E faz muito bem. Né? Total. E além disso, ainda canta. Entendeu? Eu só não sei se dança, porque aí já é como... dança forró. Mas acho que é isso tudo também. Se ela começar a fazer dança ali ou pesquisar, Também vai, ô louco. Nossa, eu não sei o que é inveja, mas nesse exato momento eu acho que é isso que eu sinto. Quando é repleta de Muito talentos talento, assim. sim. E você, eu conheço você com microfone. Você cantando. É mesmo, é verdade. Foi a forma que eu te conheci. Nesse momento. E era muito bacana porque você mesmo fala, pô, a música não era algo que estava nos meus planos. Porque você incentivava a sua irmã, tinha tudo isso, mas não é algo que você pensava em colocar em prática. E de repente você abraçou um desafio, né? E foi, podemos falar a respeito? Sim, você foi cantora de rock. Ele tava doido pra falar Sim, isso. tava ali, né? Soltou. Tá bem agora? Agora aliviou. E eu achava muito bacana, porque você fazia com naturalidade, com muita vontade, com muito amor. Por isso que eu achei que você fosse da música, porque você sentia isso. Sim. E o mais legal, você tinha um público fantástico. Eu lembro de todas as vezes que a gente tinha um Tinha público que te acompanhava. uns amigos que estavam lá, Mas né? não eram poucos, eram muitos amigos. Sim. Né? E muita gente que se tornou amigos dentro desse processo, Sim. né? Como é que foi essa experiência inicial para você de ser a cantora? Que a atriz já era, produtora e tal. Sim. E a cantora, como é que foi essa sensação? Então, a música, pra mim, ela... Sei lá, eu acho que eu passei pra minha irmã, assim. Porque, mas meu pai sempre me incentivou muito, assim. Eu falava, pai, eu quero tocar guitarra agora. Na adolescência, 15 anos ali. Aí falou, não, beleza, daí de aniversário me deu uma guitarra. Aí comecei a fazer aulas ali. E, muito ruinzinha, sabe? O básico ali não conseguia e tal. Aí a guitarra ficou de escanteio. Daí eu falei, não, a guitarra é muito difícil. Eu acho que tem que começar pelo violão. Eu falei, não, pai, agora eu quero um violão. Aí ele, não, beleza, vamos lá. Comprou um violão, me deu o violão, comecei a tocar, mas foi sempre como uma segunda coisa ali, sabe? Sim. Porque daí também comecei a me envolver artisticamente com os teatros, com as coisas, e ensino médio, enfim, tudo consumia muito. Então o violão sempre ficava ali na parede, porque era bonito ter um violão, todos os adolescentes tinham um violão. Então, era um estilo ter um violão, ter uma guitarra, né? Ouvir o rock ali e tal, andar de skate, e era nessa pegada assim. E aí foi ficando de lado. Eu fiz aulas, né? Mas não peguei muito. E, enfim, partitura, essas coisas eram muito chatas. Eu queria já pegar e tocar e já era. Não queria ficar estudando a partitura, saber o que era, o que não queria. Você já faz isso em tudo, né? E eu não quero isso nas minhas coisas também. Tanto que eu tô... Enfim, já quero saber, não quero aprender. Quero... Enfim, aí se eu tento e não consigo, eu falo, não sei, deixa quieto. Aí deixei quieto e foi indo assim. Minha irmã aprendeu a tocar sozinha. Do nada. Daí ela tava tocando. Eu falo, nossa, como você tá tocando? Você nunca fez aula? Eu fiz aula no... Eu falei, entendi. Praticamente você fazia as aulas e eu acho que isso não tá comigo. A música é dela. Ela desenvolveu aquilo que você queria desenvolver. Sim. Eu falei, não, a música é dela. Daí ela já começou a cantar muito, uma voz muito afinada, assim. E eu falei, é isso. Cantava Manu Gavassi. E ela tinha muito uma voz parecida com a da Manu Gavassi. E era muito legal de vez. Falei, então ela é da música. Eu vou deixar isso pra lá. Mas era um sonho de ter uma banda. Porque eu tocava com os amigos na garagem de casa. A gente ligava todos os instrumentos que a gente tinha, guitarra, violão, e tocava. Todo mundo tocava sua música. Cada um tocava e ninguém tocava junto ali. Mas era muito pra brincar também, porque era estar junto. Era estar junto ali, dessa amizade da rua, né? Do pessoal que ia, tinha os instrumentos, tocava. Então a gente botava ali. E às vezes a gente nem tocava, né? Ficava só conversando e aí eu
tinha algumas fotos também e tal, desses momentos. E é isso, assim, sempre quis ter uma banda. E aí chegou essa oportunidade, bateu pra minha irmã, não foi pra mim. O Jamal, ele entrou em contato, foi com a minha irmã. E aí ele até falou com meu pai também, falando que queria que ela fosse pra banda dele e tal. Sim. E aí ela foi, conversou com ele, falou, mas eu não quero entrar numa banda, minha carreira é muito solo. Né, não tem muito. Ela foi, entendeu as músicas, conversou com ele. E aí eu falei, mas por quê? E aí ela falou que ele tinha muito essa vibe dos Mutantes, Novos Baianos, que eram músicas que eu ouvia muito na adolescência. E já conhecia a pegada, gostava bastante. Aí eu falei, você não quer então? Ela falou, não tem nem interesse. Eu falei, então vou tentar. Tudo bem pra você? Ela falou, não, vai, com certeza. Tem mais a ver com o seu estilo, tem tudo a ver com você. Eu falei, então tá bom. E aí fui. Falei lá, a gente conversou, começamos a ensaiar e tal. E foi tudo muito rápido também. Aí o show que a gente abriu pro Emicida, que foi um bagulho... Nossa, assim, eu não achei que isso ia acontecer na minha vida. Nunca visualizei isso. E assim... Foi num período, teoricamente, da manhã que vocês foram cantar, mas já estava cheio. Já tinha umas pessoas lá, mas só de estar num palco, numa estrutura muito legal e, tipo, ter um artista ali que era... Eu falo porque o legal porque a aceitação do público naquele momento foi muito bacana. Foi no... E tinha no Parque das Águas. Foi no 1º de maio. Bendito 1º de maio, fantástico. E ali foi o primeiro evento que eu fui depois do meu quase morte, né, irmão? E ali foi fantástico, porque eu fiquei lá um tempão e fiquei emocionado, porque a apresentação foi muito bacana. Tinha muita gente, a galera, né, já tinha uma turma grande cantando as músicas e tal, e a galera que tava lá, como alguns refrões eram de fácil assimilação, passaram a cantar junto com a banda e tal. E ali, eu acho que ali eu me senti realizado em ver a Carminda, ver você tendo destaque legal, e eu achei que ali fosse o momento da decolagem, né? Eu acreditei que realmente ali fosse um processo de mudança, porque estava todo mundo muito à vontade. Você estava muito mais tranquila, né? Não, tava nervosa pra caramba. No dia anterior eu bebi, falei, eu não vou conseguir. Você enganou bem. Nossa, eu acordei vomitando. Falei, não vou. Que bom que deu tudo certo no palco, né? Não tinha como não dar, né? Já tava ali, não tem como... Mas foi uma emoção diferenciada ali, né? Sim. E você percebeu o carinho das pessoas que estavam lá? Muito, muito, porque eu fiz faixinhas, né, pros meus amigos, aí eles estavam com faixinhas lá da banda. Agora entendi. Louco. A maquiagem da banda era você que fazia? Sim, também. Mano, isso era muito Pensei numa identidade, assim, pensando nos Mutantes, nas coisas assim. E a galera topou, o que era legal, né? Eles topavam e tal. E aí foi tentando criar essa identidade, essa coisa, porque ele trouxe isso, né? Então eu falei, então vamos tentar construir na maquiagem, na roupa, pra não manter esse padrão, né, de uma banda de rock normal. Porque não era essa a estética e a proposta da Carminda. E foi muito bem feito. Sim. Pra você, já foi. Valeu. O Jamal é um cara que eu gosto bastante. Jamal, um dia a gente vai tentar trazer ele aqui. Essa é uma força. Não, vai dar certo. Mas a ideia, esse resgate de um processo diferente da musicalidade e ver uma pessoa tão jovem, né, fazendo esse estilo, tendo tranquilidade pra fazer, foi muito bacana. E ficava muito feliz quando você cantava a música Me Pergunto. Ela é muito boa. Essa música Eu gostava muito. Eu que escrevi. E aí... e eu falava, tem algo muito diferente, tem algo muito bacana que pode sair e pode crescer. E eu acho que o processo foi esse, né? Era um processo de crescimento que, de repente, né, acabou não dando sequência, né? Mas que hoje você tá numa outra vibe, né? Não sei se a gente pode falar sobre isso agora. Sim. Essa transição, né? E aí fala pra gente agora, né, que a Thay agora, né, tá num outro processo. Traz um pouquinho pra gente. Bora. Então, foi muito da adolescência viver esse negócio da banda, né, e tal. Foi uma realização da adolescência, mas já não era o que eu ouvia, consumia, assim. Sim. Não consumia mais rock, não consumia mais esse tipo de música. Sempre ouvi muito rap, hip hop, e tanto que eu queria também já trazer isso na banda, né, a gente pensar em uns beats, umas coisas assim, mas não cabia, né, não tinha como caber. E aí foi isso, assim, eu tava entendendo que já não tava dando ali também, e aí a gente finalizou os nossos processos, mas o que eu escuto no meu fone, nas músicas, hoje em dia é muito rap, né? Muito esse lugar.
E aí, mas também já tava desligada da música. sim. Falei, ai, não, Sim. entendeu? Porque eu também tava ali experimentando sendo um hobby, não levando como Você produziu quantos clipes musicais já? Você tem ideia? 17 ou 18, uma coisa assim. Tomou? Chegou nisso, não. Mas tem isso muito da performance também, né? Também. Dentro eu acho que dentro de tudo que você faz, você passa muito uma estética sua, né? Desde o clipe, foi você que produziu do Melzinho também? Foi. Foi. E foi o primeiro que eu vi, eu acho, seu trampo seu, assim, e as cores, muito dessa performance dentro da música que falta muito, né? Às vezes as pessoas pensam só no cantar e tal. Mas não, eu acho que você, por ter essa pluralidade, você consegue abranger outros espaços, sabe? Tipo, do ver, porque música não é só ouvir, né? Sim. Tem Total. muito disso. Eu acho que nas suas produções tem muito essa parada também. E aí, nesse processo, eu acho que eu tô ansioso Sim. justamente pra ver isso, assim, sabe? Então, eu também. Mas Melzinho, a gente já tava mais profissional, a gente já tinha terminado a faculdade e tal. Eu fui pegando meus amigos de faculdade, falei, não, vamos produzir junto minha irmã, entendeu? Daí eu mudei o foco da minha estratégia, assim, eu tô fazendo faculdade porque, né, comecei pensando que era pra mim produzir quanto artista, mas aí parei, né, também, aí falei, não, agora vamos produzir a minha irmã, né, porque, tipo, ela tem muito talento, tem uma voz, várias coisas, então, se a gente tem os meios, né, que é a comunicação ali, e a gente tá estudando tanto que foi o meu TCC, o clipe dela, o primeiro, Voa. Boa. Foi um TCC meu que peguei a galera da faculdade e falei, não, vamos produzir minha irmã, o professor também super falou, não, que massa, vamos lá, façam isso. E aí foi isso, assim, daí Melzinho a gente já tava mais profissional, a gente já tava mais, sabe, que essa... E nessa parte você estava desligado musicalmente? Já tava desligada musicalmente. Você tava desligada, né? Tava mais essa produção mesmo, assim, e eu gostei muito de produzir videoclipes, eu me identifiquei ali, falei, não, nossa, que da hora. E muito também nessa pegada de produzir minha irmã, mas também pensar que eu poderia produzir outros artistas que tivessem por ali e tal, mas aí entra naquele lugar também do dinheiro. Né? Porque daí a gente está trabalhando com artistas, o pessoal às vezes não tem tantos recursos, né? Então a gente também tem que entender até onde dá para ir, até onde não dá, e o dinheiro, os boletos, as coisas chegam. Então daí eu saí dali pro marketing digital. Mas deu uma pausa também musicalmente, dos clipes também, de trabalhar com o pessoal mais nessa área, mas é algo que estava querendo voltar também. E aí, quando você me fala e vem, né, com essa proposta, assim, eu queria que você interpretasse umas músicas que eu tenho. Eu fiquei... Tá, né? Nossa, do nada, né? Do nada me puxando de volta. Foi uma questão... o que acontece, não? Eu... sou letrista, estive escrevendo e tal. E eu tenho muita coisa que eu tenho um sentimento muito bacana para algumas músicas, tá ligado? E aí eu aprendi a mexer no celular, descobri que dava para musicalizar algumas poesias, algumas letras que estavam paradas. E fiz e gostei muito. Mas eu queria ter uma coisa mais orgânica, alguém fazendo isso, né? E aí minha irmã falando, uns amigos meus e tal. E algumas bandas eu mandei algumas músicas, né? E a galera curtindo, vamos ver o que a gente vai fazer e tal. E algumas dando resposta positiva, outras, né? Não vai dar pra gente fazer agora, a gente vai fazer um pouco mais pra frente e tal. E eu pensei, cara, se eu tô tentando fazer uma nova história, mas que eu possa ter um pouco desse processo, por que não tentar trazer alguém que possa escrever uma nova história também? E aí eu falei com a minha esposa, eu falei, a Thay, ela parou de cantar há um tempo. Mas eu sempre botei muita fé. Falei, se eu conseguir convencê-la a fazer só uma brincadeira dela pegar, e não era só cantar, mas que ela tivesse a liberdade de mexer nas letras e transformar. E eu tinha feito uma música, né, para minha mãe, que era uma homenagem, que eu tinha escrito há quase 15 anos atrás, e tinha ficado muito pesado, muito triste. E minha irmã não deixou eu cantar. Porque era o último trampo que eu ia fazer, era essa música mesmo, né, de gravar. Aí gravei Quem Sou Eu, como o último trampo. E aí eu refiz, né? Num período aí, mostrei pra minha irmã, achou linda, fiz a gravação, mandei. E aí pedi pra ela que ela ouvisse. E ela, assim, no primeiro momento, né? Tipo, do nada, né? Mas aí eu falei pra ela, mas coloca os seus sentimentos. Eu acho que é essa a questão, né? De você trazer os seus sentimentos e compartilhar com os meus. Você não vai cantar os meus sentimentos.
Você vai trazer e vamos ver o que vai fazer. E aí, as transformações foram fantásticas. E pode falar um pouco agora de como você está nesse processo. Eu fiz isso daí porque o Tolão, eu tinha falado por cima e para as pessoas entenderem, Sim, né, que é uma total. parceria, que não é uma questão somente artística. Vai além disso. A gente sabe que tem uma ancestralidade, que tem uma energia. E compartilhar isso, eu acho que foi mais do que... Eu acho não, né? Tenho certeza que foi com a pessoa certa. Sim, total. Nossa, quando eu ouvi as músicas assim, né? Por mais que ela tivesse ali a voz de IA, né? Tudo que foi feito ali assim. Mas eu pensei, meu, que potente que é tudo isso, né? Mas aí eu comecei a pensar como... Porque você me deu essa liberdade, né? De interpretar suas letras. Mas, além disso, como eu posso colaborar com isso ali também? Eu perguntei, você acha que dá pra mudar algumas coisas? Tal? Você falou, não, liberdade total, agora é seu. Então tá. Porque eu vi a Matriarca era abençoada, né? Matriarca abençoada. Uma letra muito bonita, que é a música que a gente vai lançar agora, dia 10, que se chama, agora a gente mudou, né? É Matriarca Ancestral, que ela era linda e tal, muito sentimental, mas falava sobre a sua mãe, né? Era uma coisa muito sua. E aí eu pensando, como que eu posso interpretar isso se não é meu? É do Melk, né? Tipo, é muito dele, da mãe dele, das vivências da mãe dele. E eu falei, como a gente pode aumentar isso, né? E trazer outras vivências de outras mães, de outros corpos, de outras pessoas, sabe? Do que a gente tá conectado aqui, e enfim... E aí, não tirando a essência da música que era da sua mãe e tal, e ela começa, né, muito das referências das coisas que você viveu, que vocês viveram, mas aí, no meio, ela vai acrescentando outras coisas, outras mães, tudo que a gente está vivendo, os atravessamentos, e aí ficou essa coisa muito mais... que tirou do pessoal. Sim. E foi falando com todo Expandiu, né? o mundo, assim, né? Com todos os corpos, as mães e... Enfim. Trabalho lindo, lindo, lindo. Aguardem, gente. Aguardem. Quando que é que vai sair? Dia 10 de maio ou dia 8 de maio. Vai sair a música? Que dia da Dia acho que das é dia Mães? 8, Dia dia 8. 8, Dia 8. Dia 8. E Acho tem que é. clipe? Então... Tem um clipe já, mas eu acho que vai ter os dois clipes. eu acho que sim, mas vamos primeiro lançar no Spotify, aí nos streams. Depois a gente vê a pegada do audiovisual, mas eu já tô com umas ideias aí, que eu tô... Porque eu tô num ambiente agora de trabalho que me dá muita energia, muitas ideias, sabe? Porque eu tô no meio ali da Mata Atlântica, então tem muitos espaços, tem muita história aquele lugar, né? Tem histórias muito pesadas e bem negativas do que foi, né? Sim. Todo esse processo de escravidão que aconteceu ali, né? Onde você Na Fazenda Ipanema, mas é na Flona de Ipanema, né? E aí ele trabalhando ali no Instituto Chico Mendes, que é mais pra cima. Mas me deram liberdade também de poder gravar algumas coisas lá. Então, tipo, na hora do meu almoço, eu saio com a minha câmera e eu tô produzindo várias coisas. Então, assim, vários teaserzinhos pra soltar durante a divulgação ali, né? Mas também pensando na possibilidade de um clipe. E também depois quero falar com você pra chamar sua mãe também. E aí a gente pensar num outro clipe maior. Mas usando o que a gente já tem, só complementando com as cenas mais reais. Sim. Porque a gente pegou de banco de imagens. Eu peguei um banco de vídeos lá e fiz... Porque a gente mandou pra edital essa música e produzir outras músicas. Mas aí eu comecei a pensar, além do edital, né? Se a gente ficar esperando só de políticas públicas, é complicado, né? Se a gente pode andar com as nossas pernas, fazer alguma coisa... Até porque é um artista que ainda não existe, né? Que... Se for pensar, eu pensando como uma pessoa que vai avaliar um edital, comecei a pensar assim, se eu ver esse nome aqui, vou procurar alguma coisa, né, dessa artista. Eita, bati aqui, desculpa. E aí, se eu procurar alguma coisa dessa artista e não achar, eu vou dar o dinheiro, né, o patrocínio para um artista que já existe, não que não exista. A gente tem as nossas bagagens, que, como a gente já falou aqui, vem de outros lugares, né, artisticamente, não é algo que nós tentando entrar no hype, não. A gente vem produzindo e foi indo para esse lugar.
Então eu pensei como um avaliador. O avaliador vai olhar, vai pensar, por mais que esteja lindo, tenha muitas coisas, pode ser que ele dê para alguma outra pessoa que já tem. Que, teoricamente faltaria experiência, né? Pra saber se dá pra colocar em prática. Total. Né? Ou também não tem nada, né? Não tem uma música, não tem uma coisa. Por mais que a gente tenha gravado, a gente gravou Matriarca Ancestral para mandar pro edital. Então a gente fez a produção desse clipe. Quem fez a produção musical, é bom a gente falar, né? Sim. Foi o Rafa, né? É o Rafael... Como é o nome dele? É bom. Ei, Rafa, a gente Rafa, chama... queremos você aqui, Rafa. Rafael Diniz, eu acho. Deixa eu pegar aqui pra não passar vergonha, porque Eu a gente acho só que é chama de Diniz. Rafa, né? Então. E você criou uma persona. Sim. Como é que é o nome? Eu pensei que não dava também pra me apresentar, porque ia misturar muito, né? É muita Acho que ia coisa. misturar muito, daí também o profissional do audiovisual ali, né? Que é o meu maior foco, com o que eu mais trabalho, assim. Que é o meu perfil profissional, que também é artístico, que é pessoal e muitas coisas. Já tem muita coisa. Já tem muita coisa, você entra lá e pensa, o que essa pessoa faz? Muita coisa, é teatro, isso aqui, é vídeo, Aí pensei, então a gente precisa dar um outro nome, né? Ter um outro lugar, criar uma nova persona, mas ainda assim compartilhando muito do que eu sou, do que, enfim, do que me atravessa, do que atravessam as coisas, que aí surgiu essa pessoa. O nome é? É Yandê Candeiro. Yandê Candeiro. Nossa, tem alguma referência? Tem sim. O Yandê, ele é tupi, tupi-guarani, que significa nós. E o candeiro, ele é do candelário, sabe? Candelários de iluminação, que se usava ali muito mais no Nordeste e tal. Pensando na raiz da minha família, também nordestina. Então, eu pensei no candeiro, e aí ficou Yandê Candeiro, que seria tipo, nós iluminamos. Uma parada assim. Show. E aí, pensando nessa coletividade das letras que o Melk traz, né? Que a gente foi construindo junto e tal. E aí, eu falei, eu acho que é esse nome, sabe? Esse nome comunica com o que a gente quer comunicar, com o que a gente tá construindo no álbum ali também, além da Matriarca Ancestral, que vai ser um single agora. E aí é isso. Já estão planejando o álbum. Irmão, Já. é uma parada muito louca, porque era uma... Eu vou falar experimentação. Uma experimentação, mas era uma experimentação de ver como seria essa simbiose, né? Rafael Diniz. Diniz, Aqui, ô Rafa, desculpa, né? Mas eu chamo de Rafa, né? Aí não vai, né? Rafael Diniz. E o Rafael já tinha conhecido ele num outro processo e tal. E o Rafael, do rock, a história dele começa no rap lá atrás. Mas ele se realizou no rock. E aí eu falei, irmão, vamos produzir? Ele falou, cara, profissionalmente eu não produzi nenhum rap ainda. Eu falei, então vamos fazer o teste e tal. Fiz um bem bolado com ele e a ideia era somente a produção. Ele ouviu e falou, mano, o processo é diferente. Eu gostei muito disso. E aí até já tinha falado, pô, será que a gente não consegue trazer o Rafa mais próximo da gente? Falei, vamos ver o que ele vai achar do trabalho e a gente vai conversando com ele. Mal a gente tinha falado sobre isso, ele falou, pô, como é que a gente pode fazer para estar mais próximo sobre isso? Falei, pô, agora vamos sentar todo mundo, né? E a pegada é essa, porque eu passei, não sei se foram 6 ou 8 músicas. Só tem 2 letras que eu falei pra ela, ó, essa daqui é um grito de resistência. Eu falei, se a gente puder deixar assim, eu acho legal, né? Eu falei, mas o restante, o que você puder fazer, essas 2 a gente pode, né, faz a experimentação, mas eu queria muito fazer o teste nessa pegada, porque é um grito de luta, né? Então tem muita energia, né, em uma dessas letras. E tinha uma música, cara, que eu escrevi há muito tempo atrás. E mandei pra ela só por mandar mesmo. Pra tipo falar, tem uma outra pegada. E ela transformou essa letra, irmão, numa pegada que vai sair como Caramelo Brasileiro. É, muito boa. Que ela fez uma sacada muito inteligente, irmão. Muito inteligente. A música, ela é atual porque apesar de ser uma questão... Era um contexto político que tinha que ser lapidado e tal. Mas o que ela trouxe do momento, do que ela trouxe dos nossos clamores e das nossas indignações, deu um outro formato, tá ligado? Ali eu me senti, falei, era essa a junção. Porque existem algumas coisas que eu trago, mas que ela consegue fazer uma atualização, né, das nossas ansiedades, né? E ali, pra mim, perfeito. Então, assim, a gente tem a matriarca ancestral, que é o que nos uniu, é o que nos aproximou, mas o processo está sendo muito maior porque algumas transformações estão acontecendo e algo que eu não sei
Você já havia escrito letras? Não, foi a primeira experiência Você também. entendeu? Falou, você escreve? Eu falei, não. Aí me deu as letras assim, eu pensei, cara, eu acho que tá legal assim, mas e se a gente for por esse caminho? Daí eu fui trilhando ali, escrevendo, falei, nossa, encaixa, né? Ficou bom, ficou massa. E aí te mostrei pra ver se também, né, tipo, se cabia, né? Sim, Porque sim. é um processo que é seu, mas foi a primeira experiência e até escrevi mais umas 3. E é 100%... Pode esperar, só sua. Só E minha. assim, ela mandou... Você mandou 2 músicas recentemente para que eu ouvisse, que são suas, 100%. Sim. E eu ouvi e falei, olha, pra quem não escrevia, rapaz, você é louco. Sim, ô Eu falei, louco. Caramba. E o bom que a Thay... Porque assim, o meu processo faço a poesia, depois eu transformo em uma questão mais lírica e tal, e vou adaptando. Eu tenho uma dificuldade de escrever em cima de músicas prontas já. Então eu crio a poesia primeiro. Sendo Rhythm and Poesia, eu sigo a linha. Primeiro sou assim poesia, também. depois o rhythm, tá ligado? E na questão dela, ela consegue fazer e ela já vai musicalizando, de algum jeito ela já vai produzindo alguns beats para que ela possa mostrar o que... E isso pra gente foi muito bacana, porque a gente começa a entender o que ela quer apresentar. E eu tinha essa dificuldade para fazer. Então essa parte dela ter essa autonomia e também ter esse excesso de talentos vai fortalecendo muita coisa. O clipe, eu vou até falar do primeiro clipe, que o clipe foi mais para uma participação e uma simbologia daquilo que a gente estava construindo. Mas o clipe, ela está construindo junto com a finalização da produção da música. E quando a gente termina de produzir a música, se eu não me engano, deu 24 horas que você fez o clipe? Eu acho que não deu 24 horas. Eu acho que não, que eu tava muito ansiosa, assim, eu vou Você terminar entendeu, esse irmão? negócio. Porque assim, eu dormi feliz porque tinha finalizado a música. E o que acontece? Eu tinha ido Acordou feliz. eu tinha acompanhado minha mãe, que ela faz um tratamento de saúde fora da cidade, e assim, são 4 horas, 5 horas de viagem. E aí, aquele dia, a gente acabou saindo, acho que 6 horas de lá, e eu fui chegar quase 11 horas, né? Ou 11h30. Eu tava chegando e já tava na metade da produção, já ia finalizar. Aí ela falou assim, dá um pulinho aqui. Eu falei, tá, eu não consigo, eu tô, né? Porque é uma coisa pesada que a gente tava passando. Eu falei, eu peço desculpa. E muito mal. Aí a Thay me mandou um monte de foto lá e tal. Eu falei, pô, que bacana. Fiquei muito feliz de ver. E dava pra ver a energia positiva que tava lá. Eu falei, pô, foi muito bacana não ter, porque eu tava com energia muito negativa. Então... Mas eu fiquei muito feliz de ver tudo aquilo. A gente vai te mandar depois. Durante, eu acho que é madrugada, alguma coisa, o Rafa manda pra gente. Eu, né, durmo com as fotos. Da madrugada eu escuto a música, que foi fantástica. Quando eu vou tomar café da manhã, o clipe tá pronto. Eu falei, como assim? Ela tinha mandado uma foto, olha o que eu tô fazendo. Aí eu não entendi. Falei, vai fazer a capa do single? É nada, já era o clipe. Aí era o clipe, eu falei, cara, eu não acredito. E assim, fantástico. Assim, quem tem conhecimento faz, que ela pode falar, não, foi uma coisa simples, irmão. Você, talvez o Bruno poderia dar uma ideia pra gente como fazer, mas eu acho que juntando eu, você e o Bruno, a gente não ia conseguir o que ela falou. Não, a gente fez algo simples, a gente vai fazer outra coisa. Eu me encantei, me apaixonei e falei, cara, a gente construiu algo muito bonito. Independentemente de qualquer situação. O que tá ali é algo muito bonito que... Sim. Eu falo, a primeira vez que eu entrei num estúdio profissional para gravar, era um maestro, que era um produtor, Marcos Caldeiros, de Boituva. Já tinha gravado em home studio e tal, mas foi com um cara que tava numa outra pegada. E a hora que eu fui gravar, eu tava com dificuldade, né? Nervoso eu tenho, né? E aí ele falou assim, cara, relaxa. Quando você for gravar, só pensa uma coisa. Você não tá fazendo para fazer sucesso, para tocar na rádio. Grava pensando nos seus filhos. Para deixar algo para que mais para frente, quando eles sentirem saudades de você, possa te ouvir e sentir você presente. Cante para os seus filhos. Isso para mim foi um bagulho muito louco. Ele poderia falar, cante para sua mãe, que eu teria feito a mesma coisa. Mas a ideia de você transportar os seus sentimentos, isso para mim foi algo que eu entendi naquele momento. E aí tinha feito algumas gravações lá que foram legais e tal. E nesse processo que a Thay fez, todo o processo que ela fez foi cantando para a família dela, cantando para minha família, tá ligado? Então, assim, foi algo que foi feito para os nossos, mas que compartilha com você, compartilha com todo mundo, tá ligado? Ao mesmo tempo muito pessoal e muito do se ver, né? Ela inicia de forma pessoal, mas assim, a amplitude que se traz dentro desse contexto são realidades que batem na porta de todo mundo. E assim, realidades daquele que está... que tem possibilidade de dividir ainda o espaço, a mesa, né, com seus pais, com suas mães e tal, mas também aqueles que sentem saudade, que traz o carinho, tem tudo isso, você consegue captar
Porque são as essências que estão deixadas, a ancestralidade que vai sendo, né, repassada, porque a matriarca já foi mãe, a matriarca já foi filha, tá ligado? Então, assim, as histórias vão passando e que você vai trazendo toda essa energia, que toda essa reflexão e o quanto você compartilha com os seus. E a música traz isso, o compartilhar, o saber, o conhecimento, os momentos, as energias e tal. Lindo, lindo, lindo. Não tenho... Eu sou suspeito a falar, mas eu falo mesmo. Um bagulho muito louco, irmão. E você já tem gravado outras músicas ou não? Vocês gravaram só a Matriarca Ancestral? Por enquanto? Profissionalmente, a gente gravou a Matriarca Ancestral só, mas já tem as ideias das outras pra produzir um EP ali, que acho que seria com 8 músicas. Seria 9 se a Matriarca entrasse no EP, mas eu pensei, vamos lançar primeiro a Matriarca como um single, e aí a gente vem trabalhando o EP pra ir construindo na cabeça da galera também, né? Porque o nome do EP se chama Aprender Foi um Ato de Coragem. Você já tem até o nome do EP. Já tem até o nome do EP, mas é porque assim, a gente tava nessa ideia do edital, né? Produzindo pro edital, e aí você tem que já entregar tudo pro edital. Tanto que, né, eu passei, acho que Natal, Ano Novo, muito imersa nesse projeto, né? Tipo ali... Não, comemorei, né? O Natal, Ano Novo e tal, mas já voltando pra casa, já abria... Já volta aí. Já abria o notebook e ficava lá, né? Tipo, escrevendo e pensando o que podia ser e tal, nessa produção do clipe também. E aí é isso, assim, foi muito... Me perdi. Mas uma coisa que foi... Aí, só pra... Maneiro, que... eu não sei que dia era, mas era um dia que já havia passado já do horário comercial. Acho que era umas 9 horas da noite. E ela super assim, preciso falar com você precisa ver não sei o que lá e tal. E eu tinha acabado de chegar, sabe, naqueles eventos e tal. Falei, tranquila, não, vou te mandar. Eu falei, beleza. Aí ela me manda a prévia do projeto. A gente já tinha conversado, falado algumas coisas, e eu tinha na minha cabeça algo, né, na minha simplicidade. E eu tinha falado pra ela, eu falei, a gente vai participar, porque ela que deu a ideia de participar. Inicialmente, pra mim, era a experimentação primeiro. Ela, não, mas a gente já tá fazendo, a gente já tá aqui, já vamos fazer. Eu falei, Sim, tá aberto, sabe? Um edital que se encaixa muito. Eu falei, vamos nessa. Bem. Mas aquela do tipo do velhão, eu falei, mas se apegue tanto a isso, vamos se concentrar na gravação. E aí a gente passou a ideia do que a gente queria do projeto e tal, e ela, não, eu vou trabalhar em cima disso. Beleza, eu tô pensando em gravar música, tô, né, nessa situação. Aí ela mandou, assim, umas 10 mensagens na sequência, assim. Eu falei, não, tudo bem, pode mandar, tá? Aí ela me mandou o esboço do processo, do projeto, irmão. A hora que eu li, eu falei pra minha esposa, falei, então, lembra aquela ideia e tal? A Thay tá criando a possibilidade de a gente mandar para um edital. Ela, pô, bacana e tal. Eu falei assim, eu vou ler aqui um pouco do projeto pra você ter uma ideia. Aí a hora que eu comecei a ler, ela... Caramba! Porra, tá muito massa. Eu falei, então, você acredita? Falei, ela acabou de me convencer que realmente a gente vai fazer um estrago muito grande. Porque, irmão, o que eu falo pra você de energias. O que eu tinha de ideia do projeto, de certa forma, tava... limitado, porque eu tava na expectativa da produção musical primeiro. Era isso que eu tava, sabe? Foco em uma única coisa e eu não tinha tirado e tal. Quando a Thay transforma as nossas conversas, os nossos pensamentos no projeto e, cara, lindo, lindo. Se eu pego aquele projeto lá e em cima do que ela escreveu, eu faço um livro, tá ligado? Lindo. Falei, Thay, agora eu boto muita fé que a gente tá indo pras cabeças, porque... Agora eu consigo entender o que a gente estava fazendo, tá ligado? Porque o que para mim era uma ideia de dar os primeiros passos e tal, mostrou o compromisso que nós estávamos firmando naquele momento e o quanto a gente estaria compartilhando com as outras pessoas algo tão bonito, tá ligado, irmão? Algo que merece ser ouvido, ser compartilhado. E ali eu entendi que a gente estava rompendo uma ideia não da simplicidade, não é isso, nem uma falta de humildade, mas que a gente realmente tinha algo muito bom. Pra além. E aí isso se confirma quando o Rafa passa a fazer a produção e se encanta com o que a gente está fazendo e vem com a gente logo de cara nesse processo. E agora, assim, a gente tem um trio, né, de pessoas extremamente criativas, tendo a Thay, né, indo além da criatividade que a gente tem, mas que a gente consegue conversar, dialogar, porque são gerações diferentes, com o intuito de potencializar a musicalidade,
que tem um amor muito grande pela música, pela arte, e que todos nós temos um carinho, um respeito muito grande por o que estamos fazendo. Então, isso está sendo muito legal. Independentemente de resultado, a gente já conquistou algo muito bacana, que é a nossa autoestima, autovalorização, um respeito e saber que nós transcendemos, né? Eu acho muito massa você falando sobre isso, que eu sinto que a Thay, ela conseguiu ativar não, né? Mas tocar de novo em você uma parada que é a do agente artístico, né? Sim. E você virou muito agente social, né? Agente social. Então vamos fazer projeto? 5 minutos eu lanço um projeto pra você. Mas quando você aparece com eu acho que não é nem a questão da vontade de fazer, mas da intenção mesmo, né? De jogar essa energia. Você consegue transformar uma coisa em algo muito maior, né? E eu sinto que esse é o processo. Vocês que são muito dos editais e tal, assim, são duas pessoas... O que me surpreendeu, assim, a Thay, ela é... Hoje é bom estar falando com ela aqui, porque ela tá extremamente comunicativa e tal, mas a Thay, ela sempre foi um pouco mais fechada pra gente falar, ela era mais... Eu acho que pela questão da criatividade de acelerar todo o processo cognitivo dela, as falas sempre foram muito diretas. Sim, não, tal, beleza, tranquilo. Então, mas é algo que eu tô trabalhando também, né? A comunicação, mas como me comunicar. Mas a partir do momento que a gente vem com essa questão, amplia-se, cara. E ela vem trazendo, e assim, eu fico muito feliz porque eu passei a conhecer uma outra Thay. Entendeu? E essa empolgação dela, o acreditar dela, traz o Preto Louco de volta. Tá ligado? Com a ideia de falar, cara, a gente pode fazer, isso é importante ser compartilhado. E aí a gente vai passando e tal. E quando eu fiz quando eu disparei todas as músicas, pra ela poder ver e assim, essa dá, não dá. E ela foi trabalhando quase todas, trabalhou todas. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque assim, a resposta não foi 3 meses depois. 3 dias depois. Entendeu? Tem uma música que, tanto é que eu falei, eu mandei pra ela, eu falei, o Brincar dos Sentimentos, né? Que foi uma música que eu fiz em 30 minutos, né? Há muito tempo atrás. Vou falar isso, minha mulher vai me bater depois, né? Que foi num momento de raiva e tal. E eu fiz, e era uma música que tem um sentimento legalzinho, gostosinho de ouvir, uma poesia bacana, né? E, pô, a Thay pegou a música e, além da questão do sentimento, daquela do sentir, ela traz uma questão também de espiritualidade, de reação, do se encontrar. Cara, o que era uma musiquinha, vamos dizer assim, você é louco, o bagulho vai virar trilha sonora de filme. É muito bom o conteúdo. Então, isso me fez acreditar que eu ainda tenho condições de fazer algumas coisas dentro do que eu faço. Porque, assim, eu continuo escrevendo para algum... né? Tipo, pô, a Carminda... acho que tem 3 músicas minhas junto com o Jamal, que eu faço as letras. Na questão do rap, ele faz a transformação pro rock e tal. E é muito gostoso porque, assim, a gente tem vivências diferentes, mas a gente consegue se conversar nesse aspecto. Tem outros grupos que eu tenho mandado e tal, que eu acho bacana. Mas eu tava fazendo né, naquela questão bacana da música, né? Não dos meus sentimentos. E esse processo a gente consegue dividir. Não que a música deixou de ser minha... porque nunca foi, sempre fiz para o mundo, mas ela se fortalece e ela se expande, né? E essa complementação que a Thay trouxe foi justamente porque ela tem o que a gente fala que o artista precisa, a liberdade poética, a liberdade artística para desenvolver. E não que ela tire o meu sentimento, ela insere o sentimento dela, e como ela é a vocalista hoje, tudo que ela tá cantando ali é o sentimento dela, que, né? Precisa pertencer àquilo, exatamente, né? E leva um pouco do meu sentimento. Então, pra mim, essa é uma questão muito louca. Que foi o que bateu pra mim na matriarca ancestral, assim, que eu falei, é lindo, mas eu tô falando sobre a mãe do Melk, que é uma pessoa que eu também ainda nem conheço. Então, eu não consigo chegar lá e cantar, sabe? O sentimento não seria o mesmo, exato. né? Falei, precisa modificar, precisa dar uma sei lá, mudada. Tem umas letras que são lindas, né? Que elas têm essa batida que é muito sentimental seu, e aí às vezes ela dá umas quedas, né? E tal. Aí eu penso, mas tá muito triste, né? Vamos subir? Como é que eu faço pra subir essa música, que essa letra? Aí eu elevo pra espiritualidade, e eu falo, e daí fica um pouco mais, sabe? Porque é isso, a gente sabe que a vida é triste, é sofrida, tem várias coisas que nos atravessam, que acontecem, né? Várias camadas da sociedade ali que a gente
tá vivendo e tá ali, mas como que a gente pode também celebrar, sabe? Também ser feliz, também... Não sei, sabe? Mas e aí eu entrei nisso, eu pensei, vivência. vamos subir, vamos pensar num outro jeito de finalizar ela, um outro jeito, um outro caminho pra ela ir. Sem tirar o sentimento, sem tirar aquilo ali que é muito forte, mas como a gente... Existe a reflexão, mas existe o incentivo. Né? Então, assim, eu trazia aquela questão... Porque eu vivenciava a dor, vivenciava o sofrimento, a questão, a angústia, né? Pô, e ali ela consegue... Por isso que eu falo que é legal essa junção de gerações, né? Porque eu trazia aquela questão da mágoa. Que estava muito presente, sim, né? era o dia a dia. E vinha nessa pegada. E até quando eu tentava falar de amor, o amor pra mim não era algo positivo. O amor era triste, amor desse era livro. Nossa, o amor é tão bom. Nossa, Melk, é isso aí mesmo? Você tá bem com essa mulher? Ô, Paixão, você tá ligado que a música era antiga. Brincadeira. Mas trazia isso porque eu não acreditava, né, cara? Eu não acreditava no amor. O amor, primeiro, é um sentimento que iludia. Total. Né? E aí ela consegue trazer, não, cara, a ilusão é pura ilusão também, né? Então, se iludir é gostoso. É bom, cara. É bom você falar, será que vai? Então é isso. Então a gente consegue fazer essa junção. E eu sei que eu tô muito feliz, Thay, primeiro pela elevação artística que você traz na questão da musicalidade, somente para as letras que você está escrevendo agora, como você está assimilando com facilidade. A questão dela ser atriz também para decorar fica muito mais fácil. Né, Depende. Mas não, porque eu falo, pô, eu tô com uma responsa aí de uma letra e eu tenho um mês que eu tô tentando decorar e tô com dificuldade. Aí você vai no Céu das Artes, você vai entender porque eu não consigo parar para decorar. Não, a gente sabe. Sobe muito, né? Não tem como, nem no horário de almoço. Mas as letras que a gente passava, você no dia mesmo você já ia fazendo, já ia brincando e tal, e ela à vontade para fazer. Então, assim, eu acho isso muito bacana. E o que ela tá levando em outras formas, né? De como a questão da parte da mídia, né? Que ela lançou a Artista em Andei agora e a gente vê um retorno, né? As pessoas querendo saber como vai ser. Sim, tem um pessoal já seguindo, né? Acompanhando. Tô tentando diferenciar, mas ainda assim eu preciso fazer muitas collabs com o meu perfil para crescer. Então, daí eu não sei até que ponto eu vou conseguir distanciar. Mas enfim, acho que não, porque não tem como distanciar, não tem, né? Não tem só como desligar assim, falar até aqui sou eu, até aqui não sou eu, porque sou eu. Para quem já te conhece, né, é isso. Só mudei o nome. Futuro, né? Depois as coisas vão estar mudando e assim, o Pod Memo também ajuda nesse aspecto. Depois dessa gravação aqui, que assim seja. Sigam em Andei Candeiro. Sim. Mas eu tenho que te dar os parabéns por tudo aquilo que está sendo construído, pela forma com que você está engajada nesse processo. O hip hop de Sorocaba está ganhando, né, literalmente mais uma voz feminina ativa, né, trazendo uma musicalidade diferenciada. E que eu tenho certeza que é um primeiro passo para uma caminhada gigantesca. E a gente fica muito feliz de estar participando, né? Porque é a primeira entrevista da Giandê. Sim, mas acho que foi mais da Thay, né? Só pra apresentar na próxima. Porque é isso, depois que talvez o single tiver lançado ali, a gente... Até o álbum, né? O EP ia ficar bem maneiro. Sim. Correndo sobre o álbum, eu acho que é bem show. Vamos logo fazer isso. Então, eu queria muito te agradecer por estar participando conosco aqui. Espero que você tenha gostado. Não doeu, tá vendo? É bacana. As pessoas ficam meio tímidas quando a gente convida para participar do podcast. Mas é um podcast que a gente não quer... Teoricamente, a gente não veio para debate, mas a gente quer registrar histórias que fazem a diferença. E sua história é muito bonita. Apesar de você ser uma jovem... Não tão jovem. Não, comparado ao Tolão, talvez não tão jovem. Comparado ao Mel, que é muito jovem. Mas que dentro desse processo artístico, você é uma pessoa que está em crescimento, em evolução. E a gente sabe que tem muita coisa para ser colhida nessa caminhada, né? Então, a gente fica feliz em poder registrar isso agora. Sim, total. E saber que daqui a alguns meses, ou daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente for fazer uma nova gravação com você... A gente vai estar falando de espaços mais expandidos, mais
mais impactantes, né? Porque já está impactando nas nossas vidas, dos nossos amigos, e daqui para frente vai impactar na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Então, te agradeço aí por disponibilizar o tempo para estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. E fico muito feliz mesmo. E aí, que a gente possa se reencontrar no futuro não tão distante. Nossa. Total. Quer falar alguma coisa, amiga? Mandar um abraço pro pessoal. Mandar um abraço pra Não, galera. acho que tá. Só agradecer pelo convite, pela essa troca que foi massa. Show. Valeu. Amiga, muito obrigado, de verdade. Você é alguém que eu sempre expressei, né? O quanto eu gosto do seu jeito de fazer a arte, de fazer as coisas. Eu acho que você é uma pessoa que inspira muito quando você apresenta suas paradas, porque no meio onde a gente... Sim, somos jovens, viu? Porque eu acho que a gente tem a mesma idade. Acho que eu não sei. Tem 28. Eu tenho 29. 29, nós somos os jovens. Mas a Sim. gente também tem que lidar muito com essa questão de ser artista e não ser reconhecido por Sim. isso, né? Da arte ser um hobby. Uhum. E a gente não é só um hobby, né? A gente faz várias coisas, a gente fala sobre várias coisas. E vários processos seus são... Eu me vejo muito, né? Desse negócio de, fazer tanta coisa e às vezes parecer que você não faz nada, sabe? Mas eu fico muito feliz de te ouvir e por esse projeto novo de vocês. Eu acho que você precisava muito disso. E é muito massa você fazendo esse novo projeto. Então, obrigado por essa conversa. Foi maravilhoso. E é nóis. É isso. Vou reforçar aqui também o agradecimento aí, não somente para a Thay, mas também ao Rafa, né? Rafael Diniz. Agradecer a ampliação da nossa equipe, né? A Tagliani, a Josi, que estão colaborando conosco aí. Obrigado pela força, pela parceria. Fazer também agradecimento aos nossos colaboradores aí e apoiadores, né? Que estão somando conosco, e também falar para a galera que tem interesse de estar somando com a gente, participando das nossas divulgações aí, dos nossos espaços. A partir de agora, a gente está com algumas vagas dos nossos apoiadores, né? Vamos colocar bastante apoiador aí, por favor. E falar que está sendo muito gostoso. A gente está retomando com o Pod Memo, que a gente ainda está, né, voltando devagarzinho, mas voltando em alto estilo. Como trazendo a nossa amiga Thay pra cá. É isso. Obrigado mais uma vez, Thay. É isso. Valeu. É isso aí, família. Obrigado de coração. Pode mesmo, vai ficando por aqui. E logo, logo a gente tá 100%. Tamo chegando. Tamo junto. Valeu. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo.